Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Dedicado um tempo no estudo da palavra, e o Espírito do Senhor tem me falado muito sobre esta palavra aqui. Tanto é que semana passada nós falamos sobre romper cativeiros, e aí durante essa semana o Senhor continuou me ministrando, me instruindo. Ele me disse assim: Paulo, existe necessidade de você mostrar com mais simplicidade algumas coisas para o meu povo, porque eu sempre falo aqui, já virou até um jargão das minhas pregações. A Bíblia diz que todas as bênçãos, não são algumas, todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. Então, eu sempre ensino isso aqui. O grande problema nosso, muitas vezes, é não entender isso. O nosso adversário sabe que se nós estivermos olhando nessa esfera aqui, nós estamos alinhados a toda a vontade de Deus. Então o que ele tem que fazer para nos tirar desse momento de estar olhando para aquilo que já está liberado nas regiões celestiais? Ele tem que criar a situação na terra, na superfície dos meus olhos, para que a minha natureza terrena se penda ou fique olhando para aquilo, se aflinja diante dessa adversidade. Por isso que muitos não alcançam os seus objetivos, por isso que alguns na verdade param no meio do caminho. Por isso que o profeta Abacuque brada e ele canta: aviva, Senhor, a tua obra no meio, porque o grande problema nosso é o meio. O grande problema do Neemias na restauração, na reconstrução dos muros de Jerusalém, foi a metade. Quando ele chegou no 26º dia da restauração, o povo se afligiu, o povo murmurou, o povo não queria mais trabalhar, o ataque do inimigo era muito grande. Então Neemias teve que exortar o povo e ter que dizer: olha, a obra que nós estamos fazendo é muito grande, nós não podemos parar. Entre outras palavras, o nosso retrocesso agora é vergonha. E o grande problema nosso, muitas vezes, caminhando com o Senhor, é não entender dessa forma. A obra que Deus te chamou, a obra que Deus me chamou, é uma obra digna de toda honra. É uma obra que precisa ser concluída, e nós deveríamos olhar para o nosso chamado de servir a Deus, independente de cargo, de função, de atividade que você possa fazer dentro de uma igreja. Eu estou falando de ser chamado, ser escolhido, ser separado pelo Senhor para uma obra, para que eu possa ser chamado de cristão, para que eu possa ser chamado de um homem, de uma mulher que exala, que demonstra, que parece-se com o Senhor. Então é uma alegria para nós, é uma obra que precisa ser concluída, e para que essa obra não seja concluída, o nosso adversário vai se levantar, ele vai criar meios para que na verdade eu e você retroceda, para que eu e você envergonhe o Senhor. Eu aprendi a falar isso e costumo ensinar isso: o meu retrocesso, o seu retrocesso é vergonha para o Senhor. Se tiver alguém perto de você, diga para ele: o seu retrocesso é vergonha para o Senhor. Por isso que nós vamos entender que o nosso adversário, ele não perde o princípio dele. O princípio dele é ser opositor. Repete isso comigo: opositor. Isso, ele é o papel dele. O papel dele é ser opositor a você, opositor a mim, opositor a nós. Ele vai se opor a toda boa obra do Senhor. E eu e você precisamos estar firmes, eu e você precisamos estar constantes, eu e você precisamos estar determinados naquilo que o Senhor nos vocacionou para exalar. Mas muitas vezes os problemas surgem, as adversidades surgem, algumas pessoas param, algumas pessoas retrocedem, algumas pessoas estacionam, algumas pessoas diminuem a sua passada, algumas pessoas na verdade elas alteram a sua forma de caminhar e de viver com o Senhor. E o Senhor não deseja dar meia bênção para mim, Deus não deseja dar meia bênção para você, Deus deseja dar a bênção completa, assim como Ele deseja que eu e você se dê, viva completamente para Eles. Quantos entendem até aqui? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em um texto muito conhecido, que nós usamos muito esse texto, do Evangelho de João capítulo 8, é o beabá do Evangelho, é o beabá da conversão. Quando você foi na igreja para começar a se converter, para começar a caminhar com Cristo, foram os versículos que você mais ouviu, e para que eu possa chegar no ponto que você precisa entender hoje, eu preciso te mostrar isso. Quando você encontrar João 8, você fala aleluia.
Você está com vontade hoje? Você jantou? Então fala aleluia. Isso, glória a Deus. João capítulo 8, versículo 32. É um versículo conhecidíssimo naqueles que gostam de marcar a Bíblia. Está pintadinho de amarelinho, de verdinho ou de cor da rosinha, a cor que você prefere. Olha que texto lindo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que versículo grande. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A palavra. Quem é a palavra? Cristo. Então, quando eu me entreguei para o Senhor e eu conheci a palavra, e automaticamente a palavra que é Logos escrita para a minha vida se tornou a rema revelada, logo o Senhor então trouxe o grafos, que foi a impressão dele na minha vida. Então, a partir do momento que eu encontrei com o Senhor, eu entendi que o Senhor é o Senhor da minha vida, e Ele passou a fazer parte da minha jornada, da minha caminhada. Automaticamente aquilo que era uma vivência errada, práticas erradas, por eu andar com a verdade traz luz na minha vida, clareou, iluminou, mostrou aquilo que estava errado na minha vida. Então eu ajustei a minha vida no Senhor, e por fazer a palavra viva todos os dias da minha vida, ela quebrou todo o jugo, ela quebrou todas as artimanhas do inimigo, todo o cativeiro, todas as situações que o diabo fazia para me prender. Então, quando eu conheço a verdade, é a verdade que me liberta, que produziu libertação. E o mesmo João 4 versículos abaixo, ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então o João está fazendo um trocadilho para nós recebermos a seguinte instrução: se você conheceu Jesus, se você deu a sua vida para Jesus, você confessou os seus pecados, a palavra que trouxe luz alumiou o seu caminho, como o salmista declara: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E se eu amar a lei, se eu amar a palavra de Deus, para mim não vai mais haver tropeço. Por quê? Porque eu fui liberto e eu fui livre pela verdade que é o Senhor. Quantos comigo? Aí o João insiste em dizer: olha, então, se o Filho te libertou, verdadeiramente você é livre. Ou seja, não há mais jugo, não há mais condenação, não há mais cativeiro, não há mais maneira de você retroceder, não há mais como você juntar as mãos e colocar assim, coloca a algema aqui, não há mais como você colocar os seus pés e falar, pode colocar os ferrolhos aqui, não é mais meio de você entrar numa sepultura, porque toda sepultura de morte foi desfeita em nome de Jesus. Se a verdade foi impregnada em você, você verdadeiramente é livre. Quantos entendem isso? Aí, mais adiante, em 2 Coríntios capítulo 5, é outro versículo conhecidíssimo. Inclusive é o que a gente mais fala para as pessoas, é esse texto aqui. O texto que o Paulo escreve para o povo de Corinto é esse: assim, que se alguém está em Cristo, quem é Cristo? A verdade. Quem é a verdade? A palavra que liberta. Quantos comigo? É o que o Paulo está dizendo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, não é mais aquele sulambo, não é mais aquele cachaceiro, não é mais aquele que vivia nas drogas, não é aquele mais que se prostitui, não é aquele mais que está preso nos cativeiros, debaixo da macumba, do feitiço e qualquer outras coisas. Está agora em Cristo e é uma nova criatura, porque a verdade te libertou. Você entende isso? É o que o Paulo está dizendo. As coisas velhas, já foram embora, elas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu te pergunto, de dia que você aceitou Jesus até hoje, ou se você não aceitou Jesus, ou se você não se batizou ainda, está caminhando com Jesus, o que mudou na sua vida? Você ainda vive como criatura. Se você ainda estiver vivendo como criatura e tendo as mesmas práticas que você tinha lá atrás, antes da palavra que é a verdade estar em você, significa que você ainda não foi totalmente liberto. E por não ter sido totalmente liberto, alguma coisa que não tenha sido confessada, ou alguma brecha que ainda não foi fechada, e o nosso adversário encontra legalidade para tocar, se esse versículo não é uma verdade. Na clínica da alma a gente aprende e fala um pouco sobre esse texto, a gente fala muito dele, mas por que tem muita coisa na nossa vida que não vai? Por que tem muita gente que a vida financeira dele não estabiliza? Por que tem muita gente que não consegue abandonar vícios, mesmo tomando santa ceia e mesmo sendo batizado? Por que tem muita gente que não consegue ter os seus pensamentos purificados, mesmo carregando Bíblia debaixo do braço e lendo ela todos os dias? Porque a verdade ainda não é verdade na vida dele. Então é uma necessidade nossa olharmos para esse tipo de cativeiro que vem para cima da nossa vida. Quantos entendem o que eu estou falando? Leia com calma esse texto.
assim, que se alguém está em Cristo, quem é Cristo? João 8,32, a verdade. Quem é a verdade? A palavra, porque o verbo vivo se fez carne. E se nós estamos em Cristo, nova criatura somos. Então, eu já não sou mais aquela criatura vazia. Eu já sou o Filho de Deus. O símbolo do batismo nas águas é isso. Eu vou para as águas como uma criatura. E quando eu testemunho publicamente que eu estou descendo as águas e recebendo Jesus como meu único e suficiente Salvador, ali eu abandonei a criatura e nasci como filho de Deus, pronto para viver segundo a sua palavra. Mas o grande problema é que muitos de nós não confessamos pecados. Muitos de nós não fechamos áreas da vida que estão abertas ainda. Eu até dizia aqui na nossa aula, terça-feira, num determinado momento, o Senhor me traz memória agora. Existem pessoas que vêm para a igreja, não digo essa, mas para a igreja em geral, e aí ela tem problema financeiro, deve para muita gente. E ela acha que ela vai vir na igreja, vai chegar aqui e alguém vai bater um carimbo na dívida dela e falar assim: pronto, você não tem mais dívida. Então tudo que ela fez de errado lá atrás, ela não precisa pagar mais, porque agora está com Jesus. Não, mas aí a pessoa pega esse texto e fala assim: não, mas olha lá, agora eu estou em Cristo, as coisas velhas já passaram. Então a pessoa acha que, mas aquilo ali foi uma semente, foi uma semeadura lançada. Então a semeadura errada traz uma colheita errada. Então a colheita da semeadura tem que ser quitada, tem que ser paga. É diferente de quando nós falamos da vida espiritual, de coisas que nós temos que confessar, traumas que a gente identifica, porque tudo que está errado, quando a gente se encontra com Cristo, que é a luz, Ele traz a evidência à tona, o que precisa ser lançado fora. Quantos comigo? Então veja só comigo agora. Apóstolo, o que acontece comigo então? Porque tem coisa que não vai. Por isso que tem área que não vai, apóstolo. Então o que acontece? Eu estou precisando, apóstolo. Eu estou precisando, eu acho que alguém bota a mão na minha cabeça e chama o bicho. Eu ainda sofro com vício. Eu ainda sofro com a sensualidade. Eu preciso expor meu corpo. Eu ainda sofro com a gula. Eu tenho problema. Eu fico só olhando lá. Vai comer o bife? E não é só a gula da comida, é gula para tudo. Eu quero tudo para mim. É tudo para mim, é tudo para mim. A gula não é só comida. Precisamos entender que a gula não é só para nós, que não é só comida. É quando eu preciso de uma atenção exagerada. É gula. É algo que não está resolvido. O que mais? Se eu ainda tenho um problema para lidar com o ódio toma conta de mim. O que é ódio, irmão? Ausência de amor. Então por que o ódio ainda é vivo na vida de muita gente que é crente em Jesus? Por que a raiva ainda perdura na vida de muitas pessoas? Uma hora está aqui na igreja, ou em casa, ou no seu devocional de oração, cantando: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Mas daqui a pouco a boca está falando um monte de coisa que não presta. Daqui a pouco está aninhado num sentimento de ódio, de raiva, de fúria. Tem alguma coisa errada. Se conheceu a verdade verdadeiramente libertou. Se verdadeiramente o Cristo te libertou, se é livre. E se é livre, que legalidade é essa que tem para voltar com esse sentimento que não é de Cristo? Porque ser cristão é muito mais do que ficar tocando bateria. Ser cristão é muito mais do que ficar sentado no banco da igreja. Ser cristão é muito mais do que pegar esse microfone e pregar a palavra para um grupo de pessoas. Ser cristão é muito mais do que ficar segurando uma câmera na mão para filmar. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é exalar o que Cristo exalava no meio da adversidade. Quando ninguém queria aceitá-lo, ele reagia como verdadeiramente um homem santo. Quando o acusaram, ele se manteve na posição. Quando o abandonaram, ele se manteve na posição. E quando as pessoas que o abandonaram chegaram perto dele de novo, ele as amou da mesma forma. E nós? Apóstolo, o problema é que você prega e você quer achar que a gente é Deus. E nós somos o quê, irmão? Nós somos filhos de Deus, imagem e semelhança. Então, se nós ainda não conseguimos mudar a forma de agir, significa que o espiritual nosso está muito longe daquilo que Deus quer, e a nossa carne ainda é viva. Se esses sentimentos ainda perduram em nós, mentira, se é mentira ainda, apóstolo, não consigo lidar com a mentira. Eu não consigo, eu dando uma mentidinha, é santa, é uma mentidinha branca, apóstolo.
Porque tem um comentário desse no meio evangélico. É mentirinha para a glória de Deus, irmão. Aleluia. Onde que Deus vai ser glorificado na mentira, irmão? Que o diabo é o pai da mentira. E de vez em quando tem uns loucos que entrevistam demônio ainda. Onde você está? Eu estou lá no mato. Quem está lá no mato, irmão? Quem falou que está no mato? Não, mas o diabo tem que falar no nome de Jesus. O diabo só tem que falar no nome de Jesus. Não é verdade, porque ele é mentiroso de natureza. Conte comigo. Vou te contar mais. Melindre. O que mais tem hoje no meio do povo de Deus é isso, melindre. Você quer conhecer uma pessoa? Sim ou não? Já sei, aposto que você vai falar. Quer conhecer uma pessoa, dê poderes para elas? Contrário. Quer conhecer, tira o poder dela. Aí você vai ver se ela vai continuar serva, se ela vai continuar na mesma posição servindo, ou se ela vai começar a se melindrar. O que mais tem no meio do povo de Deus é isso, melindre. O povo se melindra porque, nossa, preferi o Marquinho hoje para ficar cortando as imagens. Podia eu. Melindre. Nem vou mais porque ele só quer o Marquinho cortar. Nem treina outro, só quer o Marquinho. Então há uns melindres. Se você vive, se você sofre com isso, tem uma notícia boa para te dizer hoje: você vai ser liberto. Outra coisa, ciúmes. Tem ciúme, irmão? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho ciúme da minha esposa. Só que meus ciúmes não é um doente. Porque todo que tem alguma coisa, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Então ter ciúme, agora, quando isso se torna uma doença. Onde você estava? Não, porque 9 e 12 eu liguei para você não me atendeu. Deus me disse, é doença. Tem que ser liberto. E se conheceu a verdade e não foi liberto, porque não está livre ainda não. Conte comigo. Esse piano aqui é de quem? Esse piano é seu? É meu. Posso tocar? Não, é meu. Deixa eu dar uma tocadinha. É meu. Uma vez eu fui numa igreja. Eu não vou falar onde eu fui não. Só fui numa igreja. E aí eu vi um baita de um chofar lá. E aí eu cheguei no irmãozinho. Falei, mano, nosso louvor está pegando aí, posso tocar o chofar? Não, irmão, você não pode nem tocar nesse negócio aí. Falei, por quê, irmão? Só pessoas autorizadas. Eu falei, desculpa, eu não sabia que eu não estava autorizado, mas você me perdoe. Eu esqueci que é só lá na minha igreja que eu sou autorizado. Então, é ciúme, muito cuidado com o ciúme. Quantos entendem que eu estou falando? Eu sinto no Espírito, você tem que falar isso para o teu irmão, fala para ele, cuidado com o ciúme. Apóstolo, eu vou falar uma coisa assim, eu me converti, mas não sou bobo. Você sofre com inimizade ainda, ou se você gosta disso aí. Perversão, que é isso, apóstolo? Deus me livre. Aqui ó, perversão, você vê tudo com malícia. Olhou para uma mulher, olhou para um homem, já vê fora da roupa, já começa imaginando já outras coisas. Tudo é malícia, isso é perversão. Isso significa que nós não estamos vivendo no Espírito, estamos vivendo na alma, porque a alma nos puxa para baixo, e o Espírito nos leva para cima. Quantos comigo? A gente aprendeu aqui na seminário de adoração, você não veio, você perdeu. O pastor que ministrou sobre adoração, ele falou sobre ritmo, ele falou sobre som, ele falou do som grave, médio e agudo. Ele falou que o agudo atinge o nosso espírito, como se fosse uma agulha para furar. O médio anestesia a nossa alma, e o grave abala o nosso corpo. Então tudo que Deus criou com um propósito. Então a nossa alma tem uma tendência de puxar a gente para baixo, para olhar sempre no campo da terra das nossas necessidades. E o Espírito de Deus sempre nos leva para os propósitos que Deus tem para nós. Então o nosso inimigo milita conosco nessas áreas aqui. Então por que muitos não conheceram a palavra de Deus, mas não se entregaram totalmente ao Senhor? Então já não conseguem viver como filhos de Deus, então não estão libertos porque estão presos nisso. Não conseguem liberar perdão. Apóstolo, eu até perdoei. Ele na casa dele ou na minha. Isso não é perdão, isso é remorso. Perdão é quando você tem coragem de olhar na cara de quem fraudou você, você pegar na mão dela e abraçá-la
sem nenhum sentimento. Eu já contei um testemunho pessoal meu. Uma pessoa que congregou comigo aqui na igreja um tempo, fez muito mal para mim, sem eu merecer. E ele andava contando na rua, não sei se conta até hoje, um monte de coisa em mim, mas ele nunca contou o que eu fiz de bom para ele. E um belo de um dia eu encontrei ele no supermercado. Eu fui comprar uma comida e a pessoa estava lá. E eu sempre ilustro, quando eu falo disso, as imagens que a gente vê nos desenhinhos. Quando no desenho você vê, tem sempre um anjo sentado aqui e um capeta aqui. O anjo da direita, o capeta da esquerda. Aí o anjo fala, vai lá e dá um abraço nele. O capeta fala assim, vira as costas, humilha. Nessa hora você tem a escolha sua de fazer. E eu escolhi obedecer o princípio da palavra. Cheguei lá, falei, Pai do Senhor, irmão, como está? Prazer em vê-lo, olha que o Senhor te abençoe. E aonde o vejo, eu cumprimento. Porque, amado, melhor coisa é dar do que receber. Não me importa o que ele quis me dar, importa o que eu estou desejoso a dar. Não me importa o que deram para você. Se te deram desprezo, crítica, humilhação, dê você o amor que vem do Pai. Porque cada um dá o que tem de melhor. Conta isso para o teu irmão. Cada um dá o que tem de melhor. Se você der o desprezo, se você não der o perdão, é porque você está dando o seu melhor. Quantos comigo? Fala para o irmão, está doendo hoje, hein? Olha lá. Não liberar perdão, maledicência. Só sabe falar mal. Só sabe criticar. Vai sentar para comer? Ô mãe, Deus o livre, está sem sal e arroz hoje, hein? Ô mãe, ovo de novo? Tudo critica. Não tem uma palavra assim, glória a Deus, mãe, ovo. Ovo outra vez, glória. Não tem. A tendência do ser humano, nesse mundo veloz que nós estamos, é só cobrar. E a gente quer cobrar, mas não quer ser cobrado. E com isso nós não criamos mais discípulos, a gente cria monstro. Porque para não cobrar a gente concorda. E as pessoas não querem mais arrumar trabalho, elas querem arrumar emprego. Porque emprego garante para ela um seguro-desemprego, o trabalho tem que suar. Ninguém mais quer trabalhar, todo mundo quer um empreguinho, empreguinho. De preferência que entra meio-dia e sai às 2. Até eu. As pessoas aprenderam a criticar. Pelo amor de Deus, eu vou na igreja, mas ô lugarzinho gelado, então vamos ficar com tudo desligado, soa bastante. É complicado. Fala para o teu irmão, é muito complicado. Maledicência, discussão. Começou a conversar num nível, mas a primeira pressionada que tomou já vira discussão. E discussão é reflexo da agressão. E agressão é mecanismo de defesa de gente ferida. Toda pessoa que tem uma ferida que ela não quer expor, ela agride. Porque ela quer arrumar um mecanismo de defesa. Então ela discute para não ser ferida de novo. Porque a tendência de quem foi ferido é nunca mais dar oportunidade para ninguém. Então, para não ser ferida, ela se defende. Que jeito? Daquilo que ela tem dentro dela, agressão. Quantos entendem isso? Está claro ou está difícil? Está dando para entender? Opa, não é agora. Maledicência, discussão, rebeldia. Vai conversar com a pessoa. Gente rebelde. Deixa eu contar uma coisa para você. Rebeldia é síndrome de Lúcifer. O Lúcifer, não satisfeito com o que ele estava fazendo com o Senhor, e ingrato com o que ele já havia recebido, porque, meu Deus do céu, fala para o teu irmão, anota o que você vai ouvir, fala para ele. A rebelião vem das pessoas que não são gratas por aquilo que receberam. Vou dizer de novo. Rebelião vem de pessoas não gratas por aquilo que receberam. O que o Lúcifer recebeu? O dom de Deus
de adorá-lo. Ele se mexia, ele adorava. Ele era o ponto de referência, ele não estava feliz, não foi grato. Você já deu um presente para alguém? E ela olhou para o presente e falou, obrigado. Ela só não falou assim para você, não gostei. Ela disse, obrigado, já foi suficiente. O que é isso? Persona não grata. Eu já falei isso aqui, diversos cultos aqui, algumas pessoas já entenderam isso, mas o seu corpo fala o que você tem dentro. A forma como você senta, expressa o que você está vivendo nesse dia. Os seus braços falam, suas pernas falam. E a gente é formado em postura corporal, viu? Então quando você está aqui na igreja, sentado de um jeito assim, eu já sei, falei, ali não vai entrar hoje. Até o lado que você cruza as pernas. Seu corpo fala o que está dentro de você. O seu corpo se protege você. Por exemplo, quando você escuta um barulho de bomba, o que você faz? Mecanismo de defesa. É instinto natural. Seu corpo expressa quem você é. Fala para o teu irmão isso. Seu corpo expressa quem você é. Rebeldia, disputa. Tem gente que além de gosta de criar uma disputa. Está tudo fluindo, mas se ele não vai dar uma pitada de sal lá, de azeite lá, viu? Está sabendo, irmão? Vou dar um exemplo mais prático para você entender. Fiquei sabendo, irmão. Fique esperto. O apóstolo vai pôr outro no seu lugar. Escutei uma conversa. Quem falou? Deixa isso para lá. Passarinho aí, irmão. Além de ser cotendeiro, que é grande disputa no meio do povo. Pergunta para o teu irmão, na sua casa não tem disputa não, né? Apóstolo, eu sou assim, porque você não sabe que minha mãe prefere meu outro irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Tenho 2 filhos. Um filho e uma filha. Amo os 2, mas cada um de um jeito. Cada um tem sua característica. O jeito de amar do Vitor é diferente do jeito da Débora. A Débora, quando quer abraçar, beijar, que ela quer um afago, ela já vem toda melosa. O Vitor já não. E aí, pai? Bum! Já joga o braço em cima assim. É o jeitão dele, demonstra o amor dele. Cada um tem uma característica. Então, a gente precisa entender que Deus não tem filhos prediletos, preferidos. Deus só vê a dedicação de cada um. E quem é primogênito? Todos nós. O unigênito é um só, Cristo, mas primogênitos somos todos. Porém, o primogênito tem que agir como primogênito, cuidar das coisas do pai. O primogênito cuida do que é do pai, porque sabe que é dele. Eu te pergunto, como é que você cuida das coisas do seu pai? Primeiro o físico, depois o espiritual. Aquela é um maledeto, você não conhece aquela praga, Deus me livre, aquela se morrer queimada até a cinza vai ser torta, apóstolo. Mas é seu pai. Não importa quem ele é. Na hierarquia, e é divino, você quer ser bem sucedido, honra pai e mãe. Na hierarquia divina não tem jeito, o maior abençoa o menor, não é o menor que abençoa o maior. O servo nunca vai ser maior que o seu senhor, não tem jeito, é princípio. Quantos comigo? Fala para o teu irmão, você precisa parar de disputar. Avareza, avarento, principalmente é o dinheiro. Tem gente que se ficar com 10 na carteira, tem infarto. Vou morrer miserável, Deus me livre. Isso é avareza. Avareza. Aí esquece daquilo que a palavra de Deus diz. Não, nem vou dar disso, se der disso vai faltar. Vai faltar porque você é avarento. E se é avarento, ainda não conseguiu entender um princípio da palavra de Deus, que Deus supre todas as minhas e as suas necessidades. Quantos comigo? Tem alguém vivo ainda aqui? Conheceu a verdade? A verdade te libertou?
As coisas se fizeram novas, eis que tudo se fez novo. E essas coisinhas que tem de vez em quando? Vamos lá. Avareza, sentimento de derrota, conhece? Não tem ninguém aqui, amém, irmão? Mas você conhece alguém que fala perto de você: ai, meu Deus. A unha encravada começou a doer, agora a unha encravada também. Não aguento mais essa vida, nasci para sofrer com dor. Sentimento de derrota. Como é que pode ter sentimento de derrota um homem ou uma mulher que é cheio do Espírito Santo? Fala para o teu irmão, está tenso, hein? E tantas outras coisas. Então, surgem situações para impedir, para parar você. E por que essas situações surgem? Por causa de um princípio simples que você conhece, que é esse aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Hélio, vem aqui, meu irmão. Corre aqui. Nós estamos gravando, irmão, vem depressa, tá bom? 1 Coríntios, enquanto o Hélio vem, eu vou ler. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E já faz uns 30 cultos que eu estou falando dessa palavra santo aqui. Palavra santo no hebraico significa Kadosh, e a tradução do Kadosh é alguém em comum. Então, todas as vezes que a gente vê essa palavra direcionada a nós, o Senhor determinou o Espírito dele sobre nós, porque é algo em comum. Então eu e você temos algo em comum. Eu preguei sobre unção lá em Boracéia domingo à noite. 1 João capítulo 2 versículo 20 diz: e vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Se eu e você temos a unção do santo, daquele que é incomum, nós sabemos todas as coisas. Por isso que sabemos quando erramos, quando falhamos. Então o que o Paulo está dizendo assim: olha, cuidado, porque vocês são templo do Senhor, e o Senhor fez você um templo para que ele possa habitar aí dentro. Então qual é o projeto do diabo? O Hélio é um templo do Senhor. Deita aqui, irmão Hélio, deita aqui de comprido aqui. O que o Paulo escreveu? Que se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá. Então o que o diabo quer fazer comigo e com você? Quer que eu e você não herde a eternidade. Quer que eu e você não desfrute do poder de Deus. Quer que eu e você não desfrute das maravilhas de Deus. Então o que o diabo faz? Ele passa perto de mim e de você hoje e joga um peso. Você não percebeu? Você já começou a não querer se mover muito. Passa outro dia, ele pega uma outra situação e põe outro peso. Ele começa a paralisar você não percebe. Aí passa outro dia, você é templo de Deus. Se o Espírito de Deus se manifestar no templo, então você não vai ser parado nunca, paralisado nunca. Então você vai saber guerrear com todas as situações que você leu comigo, com maledicência, com mentira, com disputa, com todas as coisas. Se o Espírito de Deus habitar dentro do templo, você vence todas aquelas situações. E aí todas as coisas são novas, mas aí a gente não toma uma atitude. A gente entra naquela situação que ele semeia em nós. Então vem ele outro dia com uma outra situação, e aí passa ele e joga uma outra situação, paralisando outra área do nosso templo. Aí a gente não presta atenção, então vem ele de novo num outro dia e paralisa outra área do templo. E aí vem ele outro dia com uma outra situação, com uma outra encrenquinha, e para outra área do templo. Aí vem ele outro dia, numa outra situação, que aí você nos atentamos, não oramos, não repreendemos, não jejuamos, não nos consagramos, então ele vem para outra. E aí a gente tem que olhar para o texto e dizer: conhecereis a verdade vos libertará. E a gente olha para Deus e fala: o que está acontecendo, Deus? O Senhor tem que dizer para nós: o templo está parado, o templo está afetado. O templo não está reagindo àquilo que deveria reagir. E aí o Paulo engrossa um pouco mais o discurso. Em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20, ele diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Foi Deus que separou você, Deus que marcou você, e Deus escolheu colocar o Espírito dele dentro de mim e de você. Diga amém. E que não sois de vós mesmos,
porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Qual é o projeto do diabo? Paralisar você. Uma outra situação. E ele vai parando você. Hoje é uma briga, amanhã é um ódio, amanhã é uma raiva, amanhã é uma fúria, amanhã é um desejo, amanhã é um mau pensamento, amanhã é um sentimento de derrota, amanhã é uma sensualidade, amanhã é uma pornografia, e assim por diante o templo vai sendo todinho contaminado. E aí eu não consigo mais viver no novo de Deus. Então eu posso me contentar com aquilo que é natural. Tá bom, Deus está me abençoando mesmo. Mas na verdade eu não desfruto da bênção completa. Aí vem o diabo no outro dia. E aí ele vem e paralisa uma outra área do templo. E aí ele vai trazendo situações e paralisa outra área do templo. E aí quando chega um momento você não consegue mais sair do lugar. Porque o Espírito já não manifesta mais no templo. E as pessoas que mais precisam entender que o templo está sem movimento são aqueles que mais acham que está tudo bem. As nossas prioridades controlam a nossa vida. O que me alimenta é o que me governa. O que entra na minha mente, no meu coração, aquilo que eu priorizo como alimento para o meu dia a dia. Não estou falando de comida agora, viu, irmão, que dá massa. Eu estou falando de comida que dá sustentação espiritual. Aquilo que eu alimento é o que traz governo. Então se eu me alimentar das intrigas, do ódio, da raiva, de tudo aquilo que você leu comigo, é aquilo que governa. Se eu me alimentar do Espírito de Deus, o templo não fica aprisionado nos cativeiros que o diabo arma. O diabo tem um propósito: paralisar você. Diga para o teu irmão, o diabo tem um propósito. Fala assim para ele com voz alta: paralisar você. Se eu podia ter pegado, eu peguei alimentos para simbolizar justamente essa frase: o que você prioriza, o que você se alimenta, é o que te governa. Eu poderia ter colocado pacotes aqui de 5 quilos em cima do hélio. Seria até mais prático para você ver. Mas eu peguei pacotinhos de 1 quilo, porque o diabo é assim, ele não vem com 5 quilos de uma vez. Ele põe 1 quilinho hoje, você não percebeu que está pesado, ele vem com mais um amanhã. Aí amanhã você percebeu que não tem mais nada, ele vem com mais um depois. Aí você percebeu que, não, mas parece que está mais difícil. Mas é as provas, né? As provas, e as provas, daqui a pouco você não está dando mais no mundo espiritual. Por quê? Porque já se contaminou com tudo que não precisava. Quantos comigo? O nosso corpo age e reage de acordo com o que tem dentro. Você é um reflexo do que tem dentro de você. Fala para o teu irmão: essa carinha sua agora é o reflexo do que tem dentro de você. Você conhece gente que não consegue rir, só vive emburrado? Não tem ninguém aqui. Dá para falar amém? Mas por aí você conhece. Você já não foi comprar carne, né? O açougueiro fala, está emburrado, ele corta com raiva. Ele está com raiva de entender você. Tem gente assim. Mas por quê? Porque é o reflexo do que ela tem dentro. Você consegue imaginar Jesus assim? O que você quer? Fala aí. Quer ser curado? Você consegue imaginar Jesus assim? Dá para imaginar o céu como deve ser agora? Um velho gordo. A gente imagina Deus assim, um barrigudo, barbudo, meio cansado, com uma bengalinha na mão. Ai, anjo, pega lá agora, porque agora é o pedidinho do Adames. Vai, Adames, segura que é sua, varão. Dá para imaginar um Deus assim, irmão? Reclamando: vou pegar o exemplo do irmão aqui. Meu bico de papagaio, aleluia. Glória. Dá para imaginar, irmão? Um Deus derrotado assim? Dá? E por que há isso em nós? O nosso corpo age e reage de acordo com o que tem dentro. E o diabo, ele é especialista em ficar fazendo isso aqui, botando peso em nós. Porque se você estiver andando na dimensão do céu, ele não paralisa você. A mim, não paralisa nós.
Quando nós estamos assim, presos, estaqueados num lugar, a gente só consegue olhar o que está diante dos nossos olhos. A gente não consegue ver solução. A gente se conforma com aquilo. Porque não tem jeito. Não tem jeito. A gente não consegue ver o jeito mais, porque a gente não consegue mais se mover pelo Espírito. Minhas ações e atitudes são a expressão clara dos meus sentimentos. Para que você possa entender. Identifique hoje o que mais tem lhe assolado. E restaure hoje o templo do Senhor. Hoje, o tratamento de Deus conosco é muito mais do que Ele abrir a porta. É muito mais do que Ele quebrar as cadeias. É muito mais do que Ele quebrar os ferrolhos de bronze que o inimigo criou para travar a mim e a você. Hoje a conversa é diferente. Ele está dizendo para nós: sai daí da onde você se trancou. Porque o que muitos precisam fazer deixa eu só avançar de novo aqui, é identificar qual é dessas áreas. Essas são algumas, eu não teria espaço para escrever mais, mas dessas daqui que estão aqui, tem alguma que você ainda está presa. Se está alguma coisa presa, significa que a verdade ainda não trouxe a total libertação a mim, a você, a nós. Quantos entendem o que eu estou falando? Hoje, o que o Pai quer é que eu e você dê um passo para que esses alimentos que nós colocamos em cima do elo, que é o símbolo das coisas, comecem a cair, perder força de cima da minha vida e da sua. E aí você entender que a verdade te libertou, e Ele vai dizer para você, como Ele disse para o Lázaro: desatai-o e deixai-o ir. E o Lázaro foi, e ninguém mais parou o Lázaro. Lázaro sentou para contar testemunho. O diabo não pode mais parar você. O diabo não vai impedir mais que o templo de Deus manifeste a glória do Senhor. O diabo não vai mais impedir que o templo do Senhor esteja estacionado. Ele vai hoje dar a oportunidade para mim e para você sair, romper com esse tipo de cativeiro que muitas vezes nos assola. O que esses sentimentos produzem a nós? O que esses sentimentos aqui nos fazem ser parecido com Cristo? Nada. Se não tem nada parecido com Cristo, para mim não serve, para você não serve, para nós não serve mais. Quantos entendem o que eu estou falando? Vamos orar hoje? Vamos orar com entendimento e com sabedoria? Fiquemos em pé. Eu acredito que até agora você pôde ouvir e entender. Eu acho que você já mapeou qual área que você precisa romper hoje. Qual área que você precisa dizer: Senhor, eu conheci o Senhor. Quantos conheceram Jesus? Quantos já desceram as águas do batismo? Fala amém. Quantos confessaram Jesus? Jesus, o Senhor é o Senhor da minha vida. Quantos? Digam amém. Então, se você já fez isso, está na hora do inimigo tomar o caminho dele. Está na hora do inimigo passar de longe de mim, de você. Está na hora de nós nos movermos como homens e mulheres de Deus. Está na hora. Essa é a hora. E a cada dia que nós vamos avançar agora, vai ficar mais difícil ser crente. Me pergunta por quê? Porque a perversidade, a lascívia, a falcatrua, tudo vai tomar conta do mundo. Já está tomando. E os santos terão que ser santos, independente do que é oferecido a você. Todos os dias havia um prato de um guisado para mim, para você, para a gente vender o nosso direito. A sua escolha vai determinar o que você quer. Vamos orar? Abre suas mãos assim. Feche os seus olhos. Se você entendeu que alguma área que tem te afligido, te afetado, comece do seu jeito, da sua forma, a falar com o Pai. Se você entendeu que você é livre, se você entendeu que você não é mais criatura, mas que você é um filho de Deus, as coisas velhas, elas já se passaram. Então, tudo fez novo. E se esses sentimentos ainda tomam conta, ou tomaram conta, esses sentimentos não podem mais viver na minha vida e na sua. Porque o templo de Deus é santo. E o que habita nesse templo é o Espírito do Deus Santo. Pai, obrigado por essa noite, obrigado.